Falamos agora com o Padre David Palatino, autor do livro Viver e Proclamar a Palavra. Muito boa tarde, Padre David, obrigado por estar no programa Eclésia. É um texto que, este livro, publicado agora recentemente, não é? Que através dele ficámos a conhecer quem foi São Lucas. Muito boa tarde. Mais do que ficarmos a conhecer quem foi São Lucas, vamos sobretudo conhecer Jesus a partir dos olhos de São Lucas. A partir do que São Lucas escreveu, não é? Exatamente. Porque, naturalmente, também aquilo que é o próprio perfil de São Lucas está concretizado no seu Evangelho e a forma como nos descreve Jesus e como apresenta os episódios relacionados com a sua vida também nos ajuda a conhecer a sua própria vocação, até, diríamos, a sua profissão de médico, que também é respirada no próprio texto evangélico segundo São Lucas, mas aquilo que eu procuro fazer com este livro, mais do que apresentar São Lucas, é ajudar as pessoas a olhar a palavra do Evangelho de cada domingo, que este ano, no ano C, tem como especial evangelista São Lucas, e daí encontrar uma atualização perene para as suas vidas. Em cada domingo, nas Eucaristias, vai-se lendo de forma continuada este texto de São Lucas, não é? E aqui neste livro percorre também os mesmos textos com as análises, as reflexões de sua autoria. Exatamente. Aquilo que se pretende com este livro é olhar para cada Evangelho, para a liturgia da palavra, que tem um ênfase especial sobre São Lucas, tentar recolher os aspectos teológicos mais relevantes e também introduzir este dinamismo existencial, mostrando como a palavra é viva e eficaz e também é atualizadora e atualizante das nossas vidas. E se quiséssemos encontrar ideias essenciais do texto de São Lucas, que depois se vertem nos que são proclamados em cada domingo, que ideias indicaria? Bastante. São Lucas é plural, aliás, é o maior Evangelho, apesar de ter 24 capítulos e São Mateus 28, se fôssemos a contar os versículos, São Lucas seria o maior. Escreveu mais São Lucas. E se acrescentássemos os Atos dos Apóstolos, que é o segundo volume desta obra unitária, então poderíamos dizer que é o grande autor do Novo Testamento, pelo menos em extensão, é assim que o podemos afirmar. Há um traço muito interessante no estilo de São Lucas, que advém também da sua qualidade de médica. Ele é associada, como colaborador de Paulo, também assim é afirmado nas suas cartas. Enquanto Marcos, podemos afirmar que é uma espécie de fotógrafo de sequências, em que os episódios vão sendo narrados assim de forma episódica, de forma fugaz e continuada, muito veloz. São Lucas é o evangelista que se prende aos detalhes. E esta prisão aos detalhes faz com que nós também conheçamos não só o seu olhar sobre Jesus e sobre todas as pessoas que envolvem Jesus, mas ajuda-nos também a compreender o interior de Jesus. A palavra ver é fundamental no Evangelho de Lucas. E isso tem a ver com aquilo que o Papa Francisco designa a cardiognose, ou seja, é a capacidade de ler o coração através do olhar. E isso é uma característica de Lucas, conhecermos os acontecimentos, as personagens de Jesus com uma profundidade provavelmente maior do que outros evangelistas, aí excluo aqui provavelmente São João. Mas há alguns traços que São Lucas nos apresenta de uma forma ímpar e sublime no seu Evangelho. Em primeiro lugar, é a tónica da universalidade da salvação. Estava a pensar precisamente nessa afirmação da universalidade a partir dos detalhes, como referia agora, não é? Aparentemente, extremos que se tocam. Exatamente. Nós começamos a vislumbrar esta dinâmica da universalidade da salvação logo naquilo que podíamos dizer o prólogo cristológico, que constitui os 2 primeiros capítulos do seu Evangelho, que são as narrativas da infância de Jesus, que é um pouco esta chave que nos ajuda a compreender depois a melodia
a melodia que se lhe segue. É um Jesus muito próximo daqueles que se consideravam marginalizados na época. Podemos afirmar os publicanos, os pecadores, podemos afirmar inclusivamente as mulheres. Há uma presença feminina até no discipulado de Jesus que não encontramos em mais nenhum evangelista. E este encontro com estas pessoas marginalizadas ajuda-nos também depois a compreender os Atos dos Apóstolos e a ação da Igreja na sua opção preferencial pelos pobres. E é também o Evangelho da misericórdia. As grandes parábolas da misericórdia encontramos-las em São Lucas. A partir deste ver de Jesus, desta compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e esta proximidade que leva Jesus sempre ao encontro daqueles que precisa não só de curar, mas também de salvar. Se nós poderíamos definir aqui o centro do Evangelho, dá-se no encontro com Zaqueu, em que diz que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E desde logo essa categoria do encontro acaba por ser central também em todo o texto. Em todo o texto. E é um encontro único. Ou seja, Jesus gosta de se encontrar com cada pessoa na sua singularidade e não apenas nas suas multidões. O evangelista fala muito a passagem deste grande plano para o pequeno plano. Daí a questão dos detalhes em que nós automaticamente somos convidados a ver os pormenores relacionados, sobretudo, com figuras paradigmáticas, como a figura de Zaqueu, por exemplo. E é também um encontro que provoca alegria naquele que é encontrado pela misericórdia. E isso é uma tónica. Eu poderia dizer que o pontificado do Papa Francisco bebe muito de São Lucas, naquilo que é o perfil da misericórdia, o perfil da alegria, o perfil da evangelização às periferias. Proximidade, universalidade, também são temas que marcam, sem dúvida nenhuma, este pontificado. Que metodologia seguiu neste livro, Padre David Palatino, para comentar os textos de cada domingo? Vejo uma introdução e depois a análise ao texto. O que é que se diz em cada uma das partes? A introdução é como que o pórtico de entrada para a liturgia da palavra. Naturalmente que é um comentário muito condensado, que se centra sobretudo no Evangelho, mas que procura fazer algumas referências também com as outras leituras, ainda que o ênfase seja sobretudo o Evangelho, mas sendo liturgia da palavra, elas cruzam-se e sintonizam-se. E a metodologia é muito simples. Não é um trabalho de âmbito académico, ainda que eu acolha os frutos desse estudo. Portanto, eu parto sempre, do ponto de vista pessoal, de uma análise exegética e teológica do próprio texto. A partir daí, tento enquadrar a situação literal, ou seja, como o autor quis transmitir aquela mensagem, e depois tentar descobrir aquilo que pode dizer para os nossos tempos. Ou seja, aquilo que o autor diz e aquilo que a palavra me diz do ponto de vista existencial, pastoral, nos dias de hoje. E esta metodologia que procura dar a conhecer as chaves de leitura de cada episódio narrado no Evangelho desse domingo ou dessa solenidade e depois tentar extrair alguns desafios que decorrem dessa palavra para os dias de hoje. Agora, quase parafraseando uma autora que fez a apresentação, a primeira apresentação deste livro, ela dizia que é um património que precisa de alguém que ajude a compreender os detalhes e a dar vida àquele próprio edifício, àquele próprio monumento, como um guia o faz também quando mostra o património e os monumentos de um determinado sítio. E é isso que eu procuro, é tentar descobrir coisas novas num património que já é secular. No texto de São Lucas. É um livro editado pela Paulus e que, portanto, está disponível nessas redes de livrarias religiosas e que foi escrito durante um ano litúrgico em que ia ouvindo também São Lucas, ou foi escrito assim de uma assentada? Este trabalho é um trabalho, diríamos assim, de compêndio, de compilação. É um trabalho que eu realizei há 3 anos atrás. Eu fui convidado na altura pela Paulus
a fazer os comentários à liturgia diária na sua revista. E, portanto, durante 3 anos eu tive A proximidade com o texto, encargo, não é? exatamente. Portanto, era algo que ia sendo escrito, não de uma assentada, como disse, mas que foi feito de forma faseada, e este é o primeiro volume de 3 que se seguirão, um para cada ano. Iniciámos este ano, também devido aos bons ecos que as leituras iam tendo, e agora espero ajudar um público ainda mais amplo nesse sentido. E a conhecer, de facto, os textos dos 3 evangelistas que se vão divulgando e que se vão proclamando nas Eucaristias de domingo. Padre David Palatino, muito obrigado por ter estado aqui a apresentar esta obra, Viver e Proclamar a Palavra, que comenta os textos do evangelista São Lucas.